Então, entrada, né? Vamos só recapitular aqui. Entrada digital. A entrada digital, ela é o quê? O que eu acabei de falar. Finita. Quantos valores a entrada digital pode assumir? Finitos. Digital? Agora, se for digital binário, quantos valores? 2 valores. Se for digital quaternário, quantos valores? 4. Então, entrada digital, dado digital, você assume valores finitos, tá? Então, quando você trata do Arduino, e dependendo do componente eletrônico, você vai precisar fazer uma leitura digital. Se você está usando um botão, você vai precisar fazer uma leitura digital, porque o botão ele só assume quantos estados? 2. Ou ele está pressionado, ou ele não está pressionado. E qual é a função no Arduino que nós usamos? Digital Read, ou seja, fazer uma leitura digital. Digital Read. E aí você coloca o pino que corresponde à ligação elétrica que o botão está conectado. Certo? Beleza, isso é a entrada digital. Existem outros sensores também que possuem saída que, na verdade, a natureza dele é uma saída, é um dado digital. Vou dar outro exemplo. Sensor de nível. Sensor de nível, tipo chave. Então, é usado muito em medição de coluna d'água, de nível, de tanque, de reservatórios. Quando o nível da água vai descendo, aquela chave que funciona como uma boia, ela baixa. Quando a água sobe, ela sobe. Ou seja, ou ele está fechando o contato, é um contato magnético que existe aqui na extremidade, ou ele está abrindo o contato. Então, é um dado digital. E aí você pode fazer a leitura do nível do reservatório em níveis, né? Em 25%, em 50%, em 75% ou em 100%. Tá? Então, esse é um dado digital. Deixa eu ver outro exemplo de dado digital. Chave fim de curso. Quem já ouviu falar de chave fim de curso aqui? Pronto. Existem muitos em máquinas, tá? Então, vocês já ouviram falar de impressora 3D? E várias máquinas na indústria possuem fim de curso, porque você tem um elemento mecânico se movimentando, e quando esse elemento mecânico, ali através das engrenagens, né? Tem vários tipos de engrenagem, vários tipos de movimento, tipo cremalheira, tem vários tipos, né? Pneumático. Quando ele encosta ali na chave fim de curso, ele fecha o contato elétrico. Esse contato elétrico vai para o circuito eletrônico. Esse circuito eletrônico faz uma leitura o quê? Digital. Faz uma leitura digital. E o circuito eletrônico entende, opa, se esse contato elétrico está fechado, é porque esse componente mecânico chegou nessa posição. Então, eu posso desativar o motor elétrico para o motor elétrico não continuar forçando, né, pode queimar o motor. Então, é muito importante a chave fim de curso. E, por exemplo, na impressora 3D, como é que ela sabe a posição XY que ela está? Né? XY até XYZ, né? XYZ. Você tem chaves fim de curso. Ela vai até um ponto, aí toca na chave fim de curso, tem a chave fim de curso na horizontal, tem a chave fim de curso na vertical, tem outra aqui desse lado. Então, tudo isso é entrada digital. Onde tem em algum lugar, tem algum circuito eletrônico que está fazendo essa leitura desse dado digital para saber, né, para informar para o circuito eletrônico que aquele componente mecânico chegou até ali. Então, isso é dado digital. Eu poderia aqui citar vários exemplos, mas ficou claro o que é um dado digital? Ficou claro ou não? Beleza. Saída digital. Saída digital foi, não é, o exemplo que nós fizemos, por exemplo, do LED. Ou o LED está aceso ou o LED está apagado. No nosso caso, nós fizemos o pisca-LED, fizemos o semáforo. E aí você vai fazer, nós chamamos assim de uma escrita em um pino digital. Por isso que nós falamos digital write, eu estou escrevendo no pino digital. Então é muito importante saber quais componentes vão funcionar dessa forma. Por exemplo, um LED pode funcionar dessa forma. Outro exemplo, um módulo relé.
O que é o módulo relé? O módulo relé é um módulozinho que faz interface com o circuito eletrônico e com alguma carga de maior corrente. Então, por exemplo, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor. Então, se você quer simplesmente fazer com que aquele circuito feche, ou melhor, acione ou desacione uma carga de maior corrente, aí você usa o módulo relé. Outro exemplo de saída de uma aplicação de saída digital é quando você está utilizando transistores para controlar, né, outros equipamentos. Né? Você já pagaram a eletrônica analógica? Pagando. Pagou ou não? Está pagando. Está pagando, né? Beleza. Então a eletrônica analógica, existe um circuito chamado amplificador. Não é? Você tem um transistor, tem um resistor de base, e esse resistor de base ele recebe um potencial, não é, ali nele, fazendo com que o transistor ele funcione em corte ou em saturação. Corte é como se fosse uma chave aberta e saturação é uma chave fechada. E para isso nós usamos a saída digital do microcontrolador. E aí você pode fazer diversos tipos de controle, tá certo? Mas é o quê? Ou você escreve em nível lógico baixo ou nível lógico alto. Na prática, você está fazendo com que o potencial seja, acho que nível lógico baixo é até 0,8, algo desse tipo, tá? Nível lógico baixo é diferente de GND, tá? Não é a mesma coisa. Nível lógico baixo é nível lógico baixo. Não é nível lógico zero. É nível lógico baixo. Então, GND, qual é o potencial do GND? Zero. E o potencial do nível lógico baixo é diferente de zero, mas não é zero. Por quê? Porque ele precisa saber que é um nível lógico baixo, diferente do GND. Isso funciona muito no mundo da indústria. Por exemplo, por que existem sensores que funcionam com sinais de 4 a 20 mA? Por que não de 0 a 20 mA? Porque 0, né, o 4 mA, você sabe que o sensor ele está funcionando, mas ele está fornecendo o seu sinal mínimo. Mas o sensor está funcionando. Mas se você receber 0, você sabe que tem um problema ali, porque o sensor não está dando o sinal. Então vamos lá. Isso é a parte digital. E tem a parte analógica. Como eu falei, a parte analógica, ela assume infinitos valores. Ela assume infinitos valores. Então, por exemplo, essa lâmpada, como eu falei, ela pode estar ligada ou desligada, digital. Mas a intensidade dela, analógica, não é? Pode ser infinitos valores, né, na unidade, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Temperatura, que nosso amigo aqui falou, a temperatura não é digital. Se está quente ou frio, é digital. Ou está quente ou está frio. Mas qual é a temperatura? Aí já não é digital. É analógico. Por quê? Porque é uma escala de valores. Está todo mundo compreendendo? Vocês entenderam a diferença entre digital e analógico? O motor, ele está ligado ou desligado? É digital. A velocidade do motor é analógica. Estão entendendo? A corrente do motor é analógica, que pode ter infinitos valores de corrente. A tensão do motor é analógica, porque pode assumir infinitos valores de tensão. Beleza? Então, assim, assim como você tem no dado digital, você tem a entrada digital e a saída digital, no analógico também você tem a entrada digital, a entrada analógica e a saída analógica. Tá? No Arduino, você não tem saída analógica, você só tem entrada analógica. Tem outras placas que têm saída analógica. No caso do Arduino, você só tem a entrada. E a maioria das aplicações, você não vai ter saída analógica. A maioria, tá? A maioria vai exigir entrada analógica. A entrada analógica é mais importante porque no nosso mundo aqui nós vamos precisar fazer a medição de sensores.
E existem vários sensores que funcionam com dado analógico. Eu vou dar um exemplo. Eu falei da intensidade luminosa. Existe um sensor que faz essa leitura. Se vocês pesquisarem no Tinkercad e colocar LDR, vocês vão ver que vai aparecer um sensor. Esse sensor é o sensor de luminosidade. Então você vai conectar na entrada digital ou na entrada analógica? O sensor de luminosidade? Analógico. Já um potenciômetro é um componentezinho diferente do botão. O botão ou ele está ligado ou está desligado. O potenciômetro, você sabe o que é o potenciômetro, reostato, resistência variável? É um botão, basicamente, que ele funciona, na verdade, com vários contatos mecânicos dentro dele. Sendo que, à medida que você gira, você pode ter infinitos valores, tá? Você pode ter infinitos valores dentro desse potenciômetro. Não é o mecânico, né? Então você tem infinitos valores lá. Ele pode fornecer infinitos valores. Então você vai conectar o potenciômetro na entrada digital ou na analógica? Analógica. É a resistência variável. Ele é a resistência variável. O potenciômetro é a resistência variável, também chamado de reostato. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Um tripote, né? Um tripote, que é um capacitor, né? É um capacitor variável, né? Então, você pode variar a capacitância, né, dele. Deixa eu ver outro exemplo aqui de componente que você pode fazer a leitura aqui. No exemplo de hoje, nós vamos utilizar o potenciômetro, tá? Então, basicamente, eu acho que esses exemplos são suficientes. Vocês conseguiram entender? Conseguiram? Tá? E aí tem várias aplicações. Por exemplo, um potenciômetro é algo bem familiar da gente. Por quê? Você pode aumentar ou diminuir o volume de um som, né? De um som de um carro, de um som da sua casa. Você está variando ali, ó. Você não quer ou tem som ou não tem som. Você quer variar a intensidade. E aí você vai variando, ó, né? Vai fazendo um ajuste fino. Então isso é dado analógico. Não é possível fazer isso com dado digital, mas com dado analógico sim. Eu falei da medição do nível de um reservatório. Pode ser analógico também. Você pode ter um sensor ultrassônico. Um sensor ultrassônico na tampa da caixa, por exemplo, ali. E ele vai medir a distância do sensor até ali o nível d'água. Quantos aqui já ouviram falar de sensor ultrassônico? Vocês sabem como funciona? Você sabe como funciona o sensor ultrassônico? Não. Como é que funciona o sensor ultrassônico? O sensor ultrassônico, ele emite ondas, não é, sonoras. Não é? A velocidade do som, ela é uma velocidade de 340 metros por segundo. E aí, você tem no sensor ultrassônico um emissor de ondas sonoras e um receptor. E o que é que acontece? Ele emite essa onda, o som vai e bate na superfície, no caso da água ali, e volta. E o receptor, ele vai ler. E o que é que o circuito eletrônico ele vai fazer? Ele vai calcular a diferença do tempo, né, que ele enviou o sinal e que ele recebeu. Ora, quem lembra aqui de física? Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Estão lembrados disso? Velocidade é igual a distância sobre o tempo. A velocidade do som é conhecida. Se ele tem um intervalo do tempo, ele consegue encontrar o quê? A distância. E a distância exatamente vai ser uma medição indireta, né, do nível d'água, né, do nível do reservatório. Então, por exemplo, nessa situação do reservatório, quanto menor a distância, quer dizer que a caixa d'água está cheia. Se for maior a distância, quer dizer que a caixa d'água está esvaziando. Então você consegue ter uma leitura analógica. Por quê? Porque pode ter infinitos valores ali de distância, né? Ele está medindo a todo tempo. Então imagina, se o nível da água descer 1 milímetro, o sensor vai identificar.
porque o tempo vai ser diferente, aí ele consegue fornecer uma saída analógica. Beleza? Todo mundo entendeu? Então nós vamos fazer um exercício agora, tá?